pessoal, eu sou a Ana e hoje eu vou começar o vlog de agosto. Muita coisa já tá acontecendo, mas eu demorei a vir aqui gravar e conversar um pouco com vocês. A gente tá no dia 15 de agosto, já tem 15 dias, mas como eu falei com vocês no último vlog, esse vlog de agosto tá começando a ser gravado depois que as minhas férias terminaram. Essa tá sendo a minha primeira semana de volta na universidade, no segundo semestre do curso de História, para você que tá chegando agora e não me conhece. E, bom, eu quero falar um pouco sobre as primeiras impressões que eu tive nessa semana. Claro que não traduz a realidade do que vai ser o meu semestre, né? Tá só no início. E é aquele jabá de sempre que eu vou fazer um disclaimer e fazer, gente. Se você tá chegando agora, não conhece, se inscreve no canal, dá uma olhada nos outros vídeos. Também busca lá nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, @no cantinho da Ana. E se você quiser saber sobre conteúdo educacional, @linhas e tempos, né? Agora vamos falar sobre o que eu tô achando até agora. Eu peguei muitas disciplinas, eu tive que trocar, na realidade eu ainda não troquei, eu tenho que fazer isso até o dia 25. E, bom, peguei 11 disciplinas, né, falei no último vlog, e vai ser um grande desafio, galera. Vai ser um grande desafio porque não são só 11 disciplinas. Eu fiz um suspensezinho no último vlog falando que eu fui da universidade nas férias, porque eu tô fazendo parte agora de um projeto de extensão de paleografia. E, bom, vai ser super interessante eu conseguir a vaga como bolsista desse projeto, então acho que eu vou aprender muita coisa e isso é maravilhoso. E além disso, eu também estou fazendo parte de um grupo de estudos sobre África, né, história da África, então também acho que eu vou aprender muito, não só com o processo de estudos solitários, mas também com um processo de encontrar outras pessoas que têm mais experiência do que eu. Então acho que isso vai ser muito bom pra mim, eu vou crescer muito nesse aspecto. Mas tem os desafios do dia a dia, porque agora eu não só estudo à noite, como eu estudo à tarde também, então eu vou lá pra UERJ umas 3 e pouca e fico a tarde inteira. Tem dias que eu vou de manhã, tem dias que eu vou 1 e pouca e fico até a noite. E tem dias que eu fico até a noite 8 e pouca, 9 e pouca, e às vezes até a noite até 10 e pouca, quase 11 horas. Então, assim, vai ser uma jornada insana. E dessa vez eu pretendo levar vocês junto comigo, tentar gravar um pouquinho mais. Eu gravei um take só na biblioteca de letras que eu tive que passar lá. Eu vou ver se ao longo do semestre eu consigo gravar um pouco. Eu fico meio tímida de puxar o meu celular e gravar assim dessa forma no corredor, até porque tem muito barulho, eu não uso microfone, então também tem outras coisas envolvidas, mas eu vou ver se eu faço um take ou outro aí da fachada da universidade. Bom, tem algumas disciplinas que eu acho que vão ser interessantes eu falar aqui. Eu tô puxando uma disciplina de manhã que se chama História Colonial do Rio de Janeiro e vão ter aulas de campo. Eu vou ver se eu consigo participar de algumas e fazer takes pra vocês de como é. E também, assim, outras disciplinas que vão exigir muito de mim. História da Idade Média, né, América 1, Ibérica, Introdução aos Estudos Históricos 2, enfim, tem várias. Tem as eletivas que eu tô fazendo de educação, que eu quero ver se eu trago conteúdos também mais ligados a isso. Quem mais? As eletivas definidas, né, que são eletivas de assuntos aleatórios que eu escolho. Eu tô fazendo uma sobre tecidos africanos com a professora Priscila e, enfim, ela é incrível, a aula eu acho que vai ser maravilhosa. E tem uma outra que eu vou puxar que é sobre filosofia grega, então muitas coisas para acontecer, galera, muitas coisas para acontecer. E eu pretendo levar vocês comigo, então provavelmente a partir desse semestre os nossos vlogs vão ter mais essa pegada estudantil, mais acadêmica. Eu espero que vocês gostem, que vocês continuem aqui comigo. É claro que entre um texto e outro, um trabalho e outro, eu vou estar falando de algum livro que eu tô lendo, de uma série que eu tô vendo, um filme, enfim, né? A gente aqui no cantinho da Ana mistura tudo. É justamente por isso que eu escolhi esse nome, para que pudesse ser um espaço onde eu pudesse falar um pouco sobre tudo. Bom, eu vou começar a ler daqui a pouco esse texto aqui, que é sobre União Ibérica
na disciplina, mas que vai falar sobre a formação das nações europeias. Então, acho que pode ser interessante, dependendo de como eu tiver hoje, eu volto aqui para falar com vocês sobre o que eu achei do texto, o que eu aprendi com ele. E mais tarde eu também vou para a UERJ, porque eu tenho que assistir uma aula de História da América 1 e tenho que pegar um texto sobre África no pessoal da gráfica que tem lá. Então, é basicamente por isso que eu vou na UERJ. Agora, como eu disse, a gente fala um pouco de tudo aqui. E eu vou mudar radicalmente o assunto porque quero comentar com vocês a minha experiência sobre 100 anos de solidão. Eu não estou com o livro aqui, tá? Eu tenho a versão física. Também mostrei lá no último vlog. E eu ainda tô bem no início. Não cheguei nem na página 100, acho que eu tô na página 70 e pouquinho. E eu já tenho algumas impressões e eu queria falar um pouco aqui com vocês. Eu acho que talvez esse vlog de agosto vá ser também um vlog em que eu vou falar muito desse processo de leitura de 100 anos de solidão. E é um clássico latino-americano, a gente sabe, né, Nobel, né, e é incrível a forma como ele escreve, parece que ele realmente tá conversando com você, isso é indiscutível, mas tem um aspecto da narrativa que me incomoda, mas eu ainda não consegui entender se esse incômodo ele vem pela forma como o autor descreve, ou se o autor tá descrevendo dessa forma porque ele tá querendo levantar uma problemática que existia. Eu ainda não consegui entender a intenção do Gabo por trás da forma como ele descreve principalmente as personagens femininas, né? Então é um livro que tem uma pegada meio sensual em alguns momentos e dá pra sentir isso. E às vezes eu acho que falta um pouco do conteúdo dessas personagens, embora eu também sinta que em alguns momentos o Gabo coloca essas personagens como sendo o que vai girar a roda da narrativa, principalmente a Úrsula. Então, ainda tem sentimentos conflitantes sobre o que tá acontecendo. Eu não vou falar muito sobre a narrativa, senão vou dar um grande spoiler, até porque eu pretendo fazer resenha sobre esse livro, e aí lá eu vou falar um pouquinho com um pouco mais de contexto. Mas é basicamente isso que eu posso dizer aqui. Eu tô gostando da leitura, é um livro incrível, mas essa questão da forma como as personagens femininas são retratadas tem me incomodado um pouquinho. Então, vamos ver como é que vai ser até o final dessa leitura. Bom, gente, por hoje é só. Amanhã ou outros dias eu vou voltar para conversar com vocês sobre tudo que tá rolando, porque a partir da semana que vem, realmente passarei muito mais tempo lá na minha universidade. Então, é isso, gente. Oi, galera, eu voltei. Pra dar continuidade nesse vlog, eu tô na cozinha, tá, gente? Então não repara que vai ter coisa de azeite. A vida é real, né? A ideia do vlog é essa. E eu queria comentar com vocês um pouco de como foi a minha semana, porque voltei pra faculdade, de fato agora. A minha primeira semana indo pra todas as aulas, ou quase todas as aulas, foi essa. E foi bem cansativo porque eu decidi ser radical nesse semestre, decidi puxar 11 disciplinas. Na UERJ, o máximo que você puxa são 12, né? Então falta ali uma disciplina só pra eu puxar o máximo que eu posso. E, assim, o mais cansativo é me deslocar pra UERJ. Isso é bem pesado, pra falar a verdade. E os intervalos entre as aulas, porque aí eu preciso, tipo, me mover dentro da UERJ. Esse deslocamento tá fazendo meu corpo sentir um pouco. Mas eu vim aqui pra falar um pouco da minha experiência nessa semana. Eu vou tentar tomar um café, tá? Enquanto isso, gente, porque hoje é sábado, meu sábado eu basicamente pintei meu cabelinho, fui pro curso de inglês, fui pra psicóloga, que é mais ou menos a minha rotina. Eu acho que eu nunca tinha falado tão abertamente isso aqui. E depois que eu fui pra tudo isso, eu pintei o cabelo e dormi, porque eu tava precisando muito, assim. E agora eu tenho que estudar um pouco, então provavelmente também vou mostrar um pouquinho aí da minha
sessão de estudos e principalmente dos novos desafios que estão acontecendo nesse semestre. Por exemplo, eu tenho 2 disciplinas em que a bibliografia é em inglês e, enfim, quem tá aqui desde o início dos vlogs sabe que eu estudo inglês há um bom tempo, mas eu tenho muita dificuldade, inclusive tive traumas em relação a disciplina por conta de alguns professores, então pra mim todo contato com o inglês não é uma coisa muito fácil, mas eu vou ter que estudar mais isso porque eu preciso ler, eu preciso entender, né, eu preciso passar nas disciplinas, então tem esse desafio aí e é basicamente isso. Eu tô bem empolgada, eu montei uma grade bem diversa, eu tô pegando as disciplinas do segundo período e tô também pegando algumas eletivas, então eu faço uma eletiva, por exemplo, sobre União Europeia, de relações internacionais, então a gente estuda formação, a parte política e, né, direito e essa coisa toda. Daí eu peguei uma disciplina sobre origem do pensamento ocidental, de filosofia. Aí depois eu peguei a disciplina também de tecidos africanos e, enfim, acho que vai ser bem legal tudo que eu vou aprender ao longo do semestre e quem sabe também eu consiga transformar alguma dessas coisas em conteúdo. Eu acho que é uma forma interessante da gente pensar a história e eu acho que popularizar, né, o pensamento sobre essas áreas. Então, é basicamente isso. Por enquanto, gente, eu vou ocupar meu café rapidinho. Daqui a pouco vocês vão voltar aqui a acompanhar o meu momento de estudos. Eu quero mostrar pra vocês um pouquinho os textos e vou ver se eu mostro também um pouco do meu processo. Então, galera, eu terminei de lanchar rapidamente. E agora eu peguei um pouco do material aqui, espalhei pela mesa, botei vocês aqui no tripé pra começar a estudar. Hoje eu tenho alguns objetivos, pra falar a verdade, são 2 e eu tenho que organizar um pouco a minha vida, porque não dá pra eu viver na bagunça que foi essa segunda. Só uma ressalva, pode ser que saia o som, tá, gente, do ventilador, mas tá muito quente, então não tem como. Eu vou ler hoje esse artigo aqui, que se caso alguém faça história e tenha alguma curiosidade, comenta aqui embaixo que aí eu ponho a bibliografia certinho. E é um artigo que eu tenho que fazer um fichamento no futuro para uma disciplina chamada Laboratório de História. Então, basicamente a gente aprende como fazer uma história a partir da ciência, do método, enfim, né? Então é um texto mais pesado. Aqui eu tenho um outro texto que eu tenho que ler, que é de Relações Internacionais, né, da disciplina que eu tô fazendo sobre a União Europeia. Esse aqui é o grande desafio, porque esse textinho aqui tá todo em inglês, embora eu entenda alguma coisa, não é um idioma que eu me sinta 100% confortável de estar lendo texto e estar tentando entender o que está sendo transmitido. Mas eu vou aí lidar com esse desafio. E hoje eu vou começar estudando esse aqui, porque é o texto que eu preciso para segunda-feira. Então, meu sistema de estudo é basicamente esse. Eu priorizo aquilo que vai vir primeiro. Então, segunda-feira eu tenho aula dessa disciplina, então é ela que eu vou ler o texto primeiro. Esse texto aqui é importante ler hoje, porque tudo que a gente adianta facilita a gente no futuro. Mas se acontecer alguma coisa e eu não conseguir ler ele hoje, tudo bem. Eu posso ler ao longo da semana ou no próximo fim de semana, porque esse trabalho aqui eu tenho que entregar só no final de setembro. Então, é mais ou menos assim que a minha mente se organiza. Mas é isso, gente. Então agora bora estudar. Vou mostrar um pouquinho aqui do meu processo, só pra dar uma ilustrada. E vocês também me digam aqui embaixo o que vocês estão estudando. Se vocês estão estudando alguma coisa ou se vocês só estão vendo aqui o vlog pra, enfim, acompanhar a rotina. Também, se vocês quiserem dar alguma sugestão pra eu saber mais ou menos que caminho seguir, deixa aqui embaixo. Não esquece de curtir, eu sempre esqueço de falar isso nos vlogs, mas é importante aquela máxima, né? É um canal pequeno, embora eu esteja fazendo os vídeos muito mais porque eu acho legal produzir conteúdo e também que me ajuda muito com a questão da timidez. É sempre legal quando a gente é reconhecido, né? E a forma que vocês têm de reconhecer a gente é a partir do like, então, por favor, né, não esqueçam. E é isso, gente, agora realmente bora concentrar e estudar. Então, galera, eu decidi que eu vou organizar primeiro a minha semana
pra depois começar a ler o texto, porque essa leitura vai ser lenta. Eu não sei nem se eu vou chegar no segundo texto hoje, de repente eu vou ter que fazer isso amanhã. Então, assim, eu sempre começo organizando meu sábado e meu domingo, porque normalmente são os horários mais flexíveis que eu tenho. E eu gosto de separar também um momento de descanso, porque, enfim, né, é complicado, a gente precisa dar uma desacelerada. Em contrapartida, agora eu começo a pensar o meu dia a dia. E aí eu tenho que levar em conta as aulas que eu faço, o tempo que eu tenho entre uma aula e outra e como usar esse tempo de um jeito produtivo. Então, segunda-feira e terça-feira são dias mais tranquilos pra mim. Então, provavelmente eu vou botar mais atividades de leitura, ou se eu precisar fazer um trabalho, um fichamento, alguma coisa assim. No meu caso, é segunda e terça que eu vou priorizar. Agora, quarta, quinta e sexta já são dias um pouco mais pesados, porque eu preciso ir pra UERJ, no caso, à tarde, né? Eu fico à tarde e à noite. Quinta eu fico o dia inteiro e sexta também. Então, eu acabo tendo que pensar como eu vou encaixar as leituras, as coisas da vida nesse cronograma. E é assim que eu organizo. Então, é isso, gente. Não tem muito mistério. Eu gosto de ter essa agenda que me dá o panorama da semana inteira, porque eu consigo também passar a atividade de um dia pro outro. Então, sei lá, aconteceu alguma coisa segunda-feira, eu não consegui terminar o que eu precisava. Eu consigo remanejar pra terça, pra quarta, e assim eu vou caminhando. Eu sei que em algum momento essa atividade vai ser feita se ela for imprescindível. Se não for, vai ser deixada para depois. Então, é isso, gente. Agora acompanhe aqui, porque é realmente o preenchimento do espaço. Então, galera, não voltei mais pra falar com vocês no outro dia, porque eu tava muito cansada, mas eu também tô acompanhando o Mundial de Vôlei, é uma coisa que eu acabei não comentando, mas que eu gosto bastante de acompanhar e eu acho muito interessante, então, sempre torcendo pelo Brasil, eu acho que vai dar tudo certo, né? E é isso, bom, agora vou falar um pouco mais sobre a minha rotina, o final do meu agosto, no próximo take pra vocês. Oi, pessoal, eu voltei, tava bem sumida nesse vlog, né? Já peço desculpas pela voz fanha, porque realmente é isso que estamos tendo. A gente tá no último dia de agosto e eu decidi vir conversar com vocês. Provavelmente esse vlog ficou bem ruim, então se você chegou até aqui, parabéns, mas brincadeiras à parte, eu tô fazendo a minha unha, né? Eu acho que não vai dar pra mostrar pra vocês, enfim, vou ver o que eu faço de melhor, mas eu tô aqui fazendo minha unha e eu achei que era um bom momento de conversar com vocês enquanto eu tô fazendo a minha unha. Afinal, eu já vi outras blogueiras fazendo isso e eu acho que, né, a gente otimiza o tempo, faz a unha, conversa e é isso, né? Então, minhas últimas semanas foram extremamente corridas e esse foi o motivo do vlog ter ficado ruim, né? E eu ainda tô me adaptando a esse segundo semestre. Se você tá chegando agora, eu faço História na UERJ e eu peguei 11 disciplinas nesse semestre, então talvez eu tenha me empolgado um pouco, né? Estou aprendendo isso agora, mas é um desafio. Se der certo, se emplacar, eu conseguir equilibrar todos os pratinhos, eu devo continuar fazendo 11 disciplinas, senão a gente reduz um pouco, não tem problema nenhum. E eu faço parte de 2 projetos super legais com a professora Priscila Weber. E eu não sei se fala Weber ou Weber, é com W, eu fico meio perdida. Mas tá tudo lá no meu Instagram, passem lá que vocês vão ver. E um projeto é sobre paleografia, que são modernidades escritas. É bem legal, um curso bem interessante se você é da área de humanas, independente de ser de história ou não. Acho que vale super a pena você dar uma pesquisada. Elas ensinam todo um processo pra gente aprender a ler, né, e a transliterar também, né, então a gente aprende muito sobre como decifrar essas línguas que estão escritas de uma forma muito diferente da que a gente usa hoje em dia. Então é super interessante, eu indico. E eu também participo do grupo de estudos dessa mesma professora, que é um grupo de estudos que também tem página no Instagram. Se já tiver, eu vou ver se eu deixo aqui na descrição. E a gente posta um pouquinho das nossas pesquisas e
vivências, eu acho que dentro dos estudos africanos, então tá sendo bem legal. E eu já tô com algumas ideias bem interessantes para começar a pesquisar, mas eu ainda não comecei a pesquisar porque é aquilo, eu tô me adaptando ao UERJ. E tá sendo interessante estudar em períodos que eu não costumo estudar, tipo assim, quinta-feira eu vou de manhã, eu faço à noite, então tem esse conflito de ficar o dia inteiro lá. Mas tá sendo bem interessante, eu puxei algumas disciplinas da área de licenciatura e tá sendo bem legal também. Aqui, ó, uma pausa no assunto pra falar, esse aqui é o esmalte que eu vou botar, eu não tô achando o nome. Acho que é Donata Cremoso da Impala. Enfim, não sei se vocês acham bonito, mas é esse que eu vou colocar. E, bom, eu tô gostando, mas em muitos momentos eu fico extremamente cansada e isso prejudica o meu rendimento nas outras coisas, como aqui no vlog, nos outros posts que eu gosto de fazer, né? E então tá sendo um pouco complicado. Enfim, mas eu tô gostando bastante. Eu participei de uma palestra que teve muito interessante lá na UERJ. Eu não vou lembrar o nome do evento agora, porque nomes não é o meu forte, mas eu curti muito, eu achei bem interessante e a professora falava um pouco sobre a forma como a gente encara a história, que muitas vezes a gente trabalha a história como se ela estivesse fora do corpo de pessoas, sabe? Como se fosse só uma abstração simbólica. Então, assim, foi bem interessante, eu gostei bastante. E tem muitos trabalhos para fazer. Eu me lasquei um pouco nesse semestre porque eu achei que a maioria dos professores fosse dar prova. Eu fui com essa fé. Mas não, a maioria vai dar trabalho mesmo, então eu tenho muita coisa pra fazer. Tipo, só de uma disciplina eu tenho que fazer 2 fichamentos mais estudar pra prova. Então, assim, é nesse nível que estamos trabalhando. E o segundo semestre, tradicionalmente, é um pouco mais curto, né? Porque os professores forçam um pouco a barra para tentar terminar pelo menos essa parte toda de avaliações em novembro e ficar ali no início de dezembro, né? Com um aluno ou outro. Então, gente, vai ser frenético. E eu vou ter que dar um jeito de conseguir, enfim. Teve uma disciplina que eu peguei chamada Rio de Janeiro Colonial, acho que é esse o nome completo, e o professor faz uma avaliação um pouco diferente, né? A gente tem as aulas de campo pelo Rio de Janeiro e depois disso a gente também tem os debates que ocorrem em sala de aula. E aí cada aluno tem que participar no mínimo de 2 debates. Eu já participei do meu primeiro debate, que foi super interessante, foi sobre a forma como os indígenas ou povos tradicionais eles ocupavam a Baía de Guanabara e o território do Rio de Janeiro antes da chegada dos europeus. E aí, dos europeus, eu estou me referindo aos portugueses e aos franceses, né? Porque aqui no Rio de Janeiro a gente teve também bastante influência, né? Com a tal da França Antártica e tudo mais. Então, achei muito interessante, a gente aprendeu muito sobre o local em que eles estavam, a cultura, os nomes, significados, como as relações ocorriam entre as tribos e na realidade o termo correto é a aldeia ou taba, né? E como não era uma coisa homogênea, sabe? Então foi bem interessante para desmistificar um pouco essa ideia que a gente tem do Rio de Janeiro colonial. Enfim, esse take vai ficar imenso, acho que vocês já estão descobrindo isso, né? Eu tô tentando fazer um breve resumo do meu mês de agosto, mas muita coisa aconteceu. Então, eu descobri que eu tenho 2 disciplinas que a minha bibliografia é toda em inglês, o que não é um grande problema, mas ainda assim é um problema. Por quê? Eu leio em inglês? Eu leio em inglês, sim, mas a quantidade de textos é bem grande e não é um texto tranquilo no sentido de que tem termos específicos, né, da área. Então, enfim, vou ter que estar me virando aí também nisso. Mas eu acho que no mais, galera, eu acho que é isso. Eu acho que o meu agosto, ele foi muito voltado para essa primeira etapa de adaptação, né, de estudar em outros períodos, de pegar mais disciplinas. Agora eu tô fritando a cabeça para pensar em como é que eu vou dar conta desses trabalhos todos. E, bom, no final a gente sabe que tudo dá certo, porque tem que dar certo, né? Mas eu sei que isso já tá afetando a minha produção aqui, tanto no YouTube quanto nas outras redes sociais. Inclusive, já que não estou produzindo muito conteúdo, se você chegou até aqui,
passa lá nos shorts e nos outros vídeos curtos das outras redes sociais para dar uma força no conteúdo sobre escolas literárias, que acabou se tornando um conteúdo mais longo do que eu achei que fosse ser. E, enfim, dá uma ajuda lá, toda a visualização é importante. Então, é isso, gente. Por enquanto, eu tô pensando em criar novas coisas e pensando em mudar um pouquinho aqui também a dinâmica do Cantinho da Ana, porque eu acho que é melhor eu mudar e avisar pra vocês do que eu ficar falhando constantemente na hora de produzir conteúdo e, enfim, de repente, caso alguém esteja me assistindo, né, gerar uma expectativa que não seja cumprida. Eu acho que isso é mais frustrante tanto pra vocês quanto pra mim. Então, eu tô pensando em mudar algumas coisas em relação à frequência de vídeo, aos tipos de vídeo que eu faço. Inclusive, se você chegou até aqui, comenta aqui. Vocês gostam mais de vlog? Vocês gostam mais de resenha? Enfim, digam aqui pra mim o tipo de vídeo que vocês gostam. Eu vou ver se eu faço um post aqui também, perguntando pra vocês o que vocês preferem, se preferem vlogs, se preferem outros tipos de vídeo. Porque eu, sinceramente, tenho preferência por vlogs. Inclusive, é o conteúdo que eu mais consumo aqui no YouTube. Mas é sempre bom saber o que vocês querem assistir. Afinal, o motivo de eu estar aqui falando agora com vocês é porque vocês estão aí me assistindo, né? Então, é isso, gente. Fiquem ligados, algumas novidades vão vir por aí, eu não sei quando, né? O espaço-tempo aqui no Cantinho da Ana, ele é diferenciado, mas elas vão vir em algum momento. Então, é isso. Eu espero que o agosto de vocês tenha sido muito mais tranquilo e produtivo também do que o meu. Deixem aqui embaixo como é que foi. E é isso, gente. Até o próximo vlog, até o próximo vídeo, até o próximo encontro. Então, tchau!